abençoemos, Senhor, esse momento de estudo, que aqui estamos reunidos em torno desses ensinamentos, que possamos, Senhor, abrir nosso raciocínio, nossos corações para receber, Senhor, todos esses conhecimentos e colocá-lo em prática. Por isso, agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da tarde. Então vamos lá, né? Vamos lá. Mensagem do livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 12, editora Céu. O versículo: Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 3. Mensagem titulada nessa obra, Mediunidade e Sintonia, Estudando o Bem e o Mal. Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível nos despreocupemos dele, em sentido absoluto, relegando-o à condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem. Evitando comentários complexos, em nosso culto à simplicidade, recorramos à natureza. Vejamos, por exemplo, o apelo vivo da fonte. Quantas vezes terá sido injuriada, tomada, capturada, a água que hoje nos serve à mesa? Do manancial ao vaso limpo, difícil trajetória cumulou-a de vicissitudes, ou seja, esse conjunto de sofrimentos e dificuldades, né, e provações. O leito duro de pedra e areia. A água tem que passar por esse leito. A baba venenosa dos répteis. O insulto dos animais de grande porte. O enxurro dos temporais. Os detritos que foram arrojados ao seio. A fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos, diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Segundo observamos na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente olvidou, esqueceu as ofensas que lhe foram precipitadas à face. Movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente, sem imobilizar-se um minuto, porque a imobilidade que ele constituiria, adesão ao charco, na qual, ao invés de servir, converter-se-ia tão só em veículo de corrupção. E por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo o mal. Que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornardear na terra, exaltando o bem, por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo, o que represente vaidade de nossa ou incompreensão dos outros, de vez que em qualquer boa dádiva somente a Deus se atribui a procedência. Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos,
Olvidemos, esqueçamos, deixamos para lá a sombra e busquemos a luz cada dia, conscientes de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos que ainda nos cercam será nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Coincidências à parte ou não, mas a página está totalmente ligada com a sequência do nosso estudo, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas está muito ligada. Mas vamos a essa página aqui, vocês vão entender porque eu estou comentando isso. É muito difícil para todos nós compreendermos essa frase. Nós somos muito literais, né? Nós gostamos de ter uma coisa mais parafuso é parafuso, pedra é pedra, copo é copo, vidro é vidro. A gente está ainda muito materializado, mas não tem jeito, né? Quando a gente quer compreender um pouco mais como a consciência funciona, temos que recorrer a exemplos físicos, não tem jeito. Emmanuel recorre a um exemplo físico aqui muito belo. Mas voltando a essa questão, mas quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Parece que não tem nada a ver com a página. Parece até que a página não tem nada a ver com esse versículo. Porque todos, quando comentam sobre esse versículo aqui em cima, falam o seguinte, que as esmolas, eu vou fazer uma ajuda para alguém, eu não devo contar para ninguém sobre essa ajuda, certo? Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Se eu fiz um bem a alguém, eu não devo ficar alardeando para as pessoas. Eu devo fazer no silêncio da minha alma, pela alegria de servir ao bem, ao amor e à verdade. Não por esperar alguma coisa em troca ou para ficar gritando para todos os cantos que eu fiz uma bondade, que eu pratiquei um bem. E essa interpretação é possível? Sim, é possível. Mas Emmanuel vem trazer uma interpretação aqui bem mais pesada. Bem mais pesada. Uma situação muito mais complicada. Ele agora vem tratando de tudo, porque inicialmente você lê assim, quando tu deres esmola, você está achando que o que você fez, o ato que você fez de dar, a forma como você fez de dar foi uma coisa muito boa. Quem está lendo é que está dizendo que foi muito bom. Quem está lendo é que está atribuindo que foi uma benéfice incrível. Você causou um benefício profundo no outro. Às vezes não. O outro se sentiu humilhado, se sentiu observado com nojo, com desdém, olhando alguém. Parecia que as pessoas estavam olhando ele de cima para baixo. Então foi muito mais ofensivo do que realmente um bem. Mas a pessoa que está praticando bem, a consciência dela acredita de pés juntos, acredita com todas as forças que está fazendo melhor, até descobrir que não fez. E aí, quando descobre que não fez, tem outras dificuldades, não consegue desculpar o mal que produziu. Não consegue desculpar o mal que produziu. Primeiro, a pessoa não consegue se perdoar. Então ele começa a página de uma maneira bem diferente. Emmanuel faz uma alusão a esse versículo de uma maneira bem diferente, né? Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível nos desculpemos dele em sentido absoluto, relegando a condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem. Então não importa se você recebeu o mal ou se você foi o produtor de um mal. Você agiu mal e produziu mal, mas o ato de estar fazendo, você está filtrando a sua alma. Você está detectando que não funciona bem. Você está percebendo que não está legal. E você quer mudar, você quer transformar, você quer aprimorar. É assim que funciona. Desde um simples ato de lavar uma louça. Se você pegar um prato, aí você lavou correndo, aí daqui a pouco você passa a mão, você sente uma gordura. Aí você pensa, poxa, eu lavei mal lavado. Você pode ficar
Aí tem 2 sentimentos que você pode reagir. Né? 3, vai. 1, você pode ignorar. Ah, para mim tá bom, e bota no escorredor. Né? Ah, vai jogar comida em cima mesmo? Ignora. Ou seja, não quer saber se está indo bem ou mal. O 2, você pode olhar e falar, puxa vida, eu vou deixar com essa gordura de propósito. Tomara que até maltrate alguém. E o 3, nossa, não é que eu deixei essa gordura? Eu tenho que transformar isso. Eu não posso deixar essa gordura. Aí você vai lá e se esforça, se esmera e deixa nas condições ideais. Mas o ato de detectar que a primeira lavagem que você fez não foi produtiva não pode fazer você se tornar totalmente imóvel. Caramba, eu acho que eu não sirvo para lavar prato. A vida é horrível, eu não sirvo para isso. Tudo que eu faço dá errado. Já viu pessoas que ficam assim, entrando nessa paranoia? Tudo que eu faço não presta. Meu Deus, parece que tudo que eu mexo não funciona. Tudo que eu me esforço não dá certo. Quem está construindo esses ideais, quem está construindo esses pensamentos, é a sua própria consciência que está sendo incapaz de desculpar o próprio mal que você gerou. Você não consegue se perdoar. O problema do perdão é que ele atua primeiramente em você. Quando a gente não consegue se perdoar, a gente para de funcionar. Você não quer funcionar de nenhum jeito depois. Você acha que a máquina está ruim, deu ruim. Então aqui é no sentido duplo. Se você recebeu mal, se você foi o agente, é imprescindível você se despreocupar dele. Nos despreocupemos. Como? Melhorando a próxima vez, fazendo melhor. Despreocupar com o que passou. Os minutos que passaram para trás, ninguém consegue resgatar. Ninguém. Você está preso dentro de uma manifestação espaço-tempo. Todos nós estamos prisioneiros de uma manifestação espaço-tempo, uma experiência chamada espaço-tempo. Espírito de luz, não. Espírito superior, não. Ele não está preso ao espaço e tempo. Ele pode se deslocar no espaço acima da velocidade da luz. Acima da velocidade da luz não existe tempo. Esse é o limite de deslocamento de lógica funcional da física dessa matéria. Por que você não pode se deslocar acima da velocidade da luz? Porque é impossível. A velocidade limite nesse campo material que você está trabalhando é a velocidade da luz. Acima disso, o tempo não existe. O tempo não existe. Então, nós estamos prisioneiros a esse tecido espaço-tempo para treinarmos a nossa consciência. Então, não tem como voltar atrás. Mas sabendo que você errou, sabendo que se portou mal, você é capaz de se desculpar e continuar se esforçando para produzir o bem? Então nós temos que entender esses tropeços que nós recebemos dos outros, ou que nós somos os portadores do mal para os outros, é apenas um momento acessório do triunfo real de implantação das leis divinas no nosso coração. Então você vai achar o seguinte, você chega lá na 8ª série, e chega para uma criança da 8ª série e fala assim, olha, lembra que você errou a tabuada assim, assim, tal? Lembra que errou a tabuada de 3? E às vezes se confundindo de 4? Você lembra disso? Nossa, eu sabia que você chegar aqui no 8º, no 9º ano de uma forma horrível. Ninguém fica fazendo isso. Não tem sentido. É óbvio que a pessoa teve tempo depois de refinar, aprimorar e absorver os elementos necessários, de um jeito ou de outro. Claro que se todos nós fôssemos realmente envolvidos em praticar o bem, todos aqueles que já dominam a tabuada iriam incentivá-lo, iriam ampará-lo, ia falar, nós só vamos avançar se você avançar com a gente. A gente vai chegar a esse tempo de produzir esse bem continuamente. Nós vamos chegar lá. Nós não vamos aceitar saber que alguém ficou para trás sem ter se desenvolvido. Como assim eu me desenvolvi e o outro não? Não, isso não existe. Se eu me desenvolvi, ele também consegue. Porque se ele tem dificuldade nesse assunto, certamente eu tenho dificuldade em outros. E eu tenho certeza que o projeto é por cooperação. E que um auxiliando o outro, nós vamos muito mais longe. Nós vamos a distâncias absurdas, né? Então,
Emmanuel, de uma maneira muito mais direta, fala: olha, vamos evitar os comentários complexos e vamos recorrer à natureza. Observa, por exemplo, o apelo vivo, que é a fonte de água. A fonte de água, ela brota da terra, né? Passa por pedras, passa por areia, se rala toda pelo leito de areia, pelo leito de pedra. Vem um monte de animais, répteis, cobras, babam ali o veneno no rio. Ele recebe insultos, pisadas, animais de grande porte entram dentro da água lá, pisoteia, se lavam, fazem as necessidades na água. Vem o temporal, suja a água toda de lama, mas ela continua seguindo o seu destino, sem desanimar, sabendo que lá na sua própria essência existe uma pureza. E essa pureza só vai alcançar a sua destinação se ela passar por esses atritos, se ela passar por essas dificuldades. E ela segue ininterrupta. E os próprios detritos, né, que lhe foram arrojados ao seio, igualmente vão ficando no caminho. Então a fonte caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos, diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Então, segundo observamos na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente olvidou, ou seja, esqueceu as ofensas que lhe foram precipitadas à face. Ela continuou marchando em progredir. Ou seja, ela soube esquecer o mal que ela recebeu ou que ela foi causadora, né? Porque aqui não está o exemplo do próprio leito do rio passando em certos lugares, promovendo erosão. Nesse exemplo aqui, nós vamos entender que o leito do rio, quando sobe com grandes chuvas, ele começa a promover erosão. O vento e a água, e as águas, promovem erosão. Então, ela também cava uma parte do rio, joga detritos. Ou seja, nesse atrito, por vezes, ela é o agente causador do atrito, a própria água. A própria água faz isso. Então, segundo observamos na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente esqueceu essas ofensas, inclusive as ofensas que ele praticou, que lhe foram precipitadas à face, que ele recebeu na face. Movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente. Aí é que essa parte aqui, ó, sem imobilizar-se, ou seja, sem se tornar imóvel. Um minuto sequer. Ele não ficou um minuto sequer parado. Continuou trabalhando para os seus objetivos maiores. Né? Porque a imobilidade para ele constituiria adesão ao charco. O que significa adesão ao charco? O que é o charco? O charco é aquela poça, né? Imagina aquela água parada que apodrece. A gente sabe que a água parada, principalmente a água sem cloro, alguém já fez essa experiência? Pega uma água sem cloro e coloca na direção do sol, parada. Começa a ter proliferação microbiológica, daqui a pouco está cheio de lodinho verde, daqui a pouco está um pântano. Você pode fazer essa experiência, bota um saco plástico, sei lá, uma lona do lado de fora com um bocado d'água, você vai ver o que vai acontecer. Vai virar um charco. A água, sem as propriedades adicionais do cloro, para ser um agente biocida, que hoje nós temos na estação de tratamento de água, há um percentual extremamente elevado desse biocida, para destruir esses elementos que se proliferam. Ou seja, ela naturalmente, se ela não estiver seguindo para o destino dela e ela parar, estacionar, ela se torna um charco. A água é como se tornasse um ambiente extremamente insalubre, podre, enfim. No qual, em vez de servir, ela podia estar servindo para alguém beber essa água, converte-se tão somente em veículo de corrupção. Ou seja, a essência dela, que era nutrir e alimentar e saciar a sede de pessoas, ela se torna corrupção ou corrupção? Agora eu não lembro como é que tá o texto de vocês. Não sei se aqui estava corrupção ou corrupção. Enfim, ela se torna inviável ao consumo. Mas é engraçado, aqui eu acho que eu comi uma letrinha.
Deixa eu checar aqui. Vou ver. Eu acho que não, hein? Ou então, porque eu copiei aqui do Evangelho Todo Dia. Deixa eu ver aqui. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, de forma geral? Não corrompa a sua própria essência. Não corrompa a sua própria essência. Né? Nós não podemos dar esse espaço de estacionar dessa maneira. Né? E é essa a essência desse parágrafo. Cuidado para você. Por que está comparando com o charco? Né? Para a gente não correr esse risco. Achei aqui, ó, corrupção. Em veículo de corrupção. Isso aqui eu não entendi não, mas tudo bem. Mas como... Isso, essa palavra existe, tá? Emmanuel é uma enciclopédia de sinônimos. Corrupção é corrupção, ok? Corrupção é corrupção, mas é também decadência, degradação. Olha aqui, ó, peraí, deixa eu botar aqui. Ó. É assim que eu faço, ó. Eu vou no dicionário de sinônimos e boto aqui, ó, corrupção. A gente tem que fazer isso. Com esse idioma rebuscado que é a língua portuguesa, não tem jeito. Então, corrupção existe, tá, gente? Corrupção existe. Que significa, em primeiro lugar, corrupção. Mas ele não quis falar aqui no sentido de corrupção, tá? Ele quis falar nisso aqui, ó. Decadência, degradação, depravação, desmoralização, deterioração, podridão, suborno. Ele quis dizer nesse sentido. Não de corrupção de corromper, mas nesse sentido aqui, né? Vamos tirar algumas palavras, vamos botar no sentido de degradação e deterioração, né? Degradação, deterioração. Né? Você está degradando e deteriorando a sua própria essência. A sua própria essência. Porque se sua alma foi desenvolvida para amar e servir, por que você está ficando prisioneiro? Ah, porque eu sofri o mal. Ah, porque foi horrível. Ah, eu quero me vingar. Ah, porque eu quero isso. E você fica preso numa ideia. Eu acho que essa página, o que acontece? Não tem quando nós estávamos estudando lá no ESD, lá no ESD, tô doidinho, aqui no ESD, no capítulo falando sobre a questão da loucura, não tem quando ele começa a falar, olha, cuidado com certas ideias, a ideia vai ficando fixa. Não é em termos de obsessão. É uma ideia do próprio agente, a própria consciência, criando uma forma de deteriorar os próprios potenciais da própria consciência. É exatamente isso. É esse parágrafo aqui. Né? A água, a fonte, movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente. Ele está mostrando primeiro o contrário, o contraste. Sem imobilizar-se. Ela não parou. Ela não se abateve. Deu ruim, sofri isso, também cometi meus desatinos, mas isso não vai fazer eu parar. Eu vou continuar progredindo, eu vou continuar insistindo. Eu vou ter que me humilhar, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa. E se eu também fui ofendido, ou fui o ofensor, eu vou buscar o perdão dos outros, eu vou buscar reequilibrar os outros ou o que eu desequilibrei. A pessoa não para, ela continua se mobilizando. Então, sem imobilizar-se, 1 minuto, porque a imobilidade para ele, a imobilidade para ele, para o rio, né, para a fonte, constituiria adesão ao charco, no qual, em vez de servir, converter-se-ia tão somente em veículo de corrupção, ou seja, em veículo de degradação, deterioração. Você vai deteriorando as suas capacidades psíquicas. Olha, eu tenho a capacidade de conversar com alguém. A pessoa tinha essa capacidade de conversar bem com alguém. O que acontece? A pessoa se torna insuportável. A pessoa só fala com crítica, só fala zangado. Já conviveu com pessoas assim? A pessoa não percebe que ela deteriorou o bom ânimo de viver. E ela já expressa continuamente isso. Às vezes, em um local de trabalho, você vai ver pessoas que são assim. Você senta, a pessoa começa a falar
mal do outro, começa a falar mal do que não sei o quê, começa a falar mal do que não sei o que lá. E você sabe quem faleceu? Faleceu não sei quem. E você sabe... E a pessoa não consegue parar. Ela vive, ela está em um estágio degenerativo da consciência, mas não percebe. Ah, mas por quê? Porque a consciência dela está habitando esses temas. Não, a consciência dela não tem opção. Ela não consegue pensar em outras coisas. Não consegue. Tenta mudar de assunto. Faz essa experiência com a pessoa. Eu sei que parece que você está fazendo experiência com seres humanos, mas não é nesse sentido perverso, não. Faz no sentido benéfico. A pessoa começa a falar um monte de coisa, isso aqui lá, aí você fala, eu estou em dúvida hoje, você pode me ajudar? O jasmim é lilás ou ele é branco? Aí a pessoa vai continuar falando, você fala, não, você não entendeu. Eu preciso da sua ajuda. O jasmim é lilás ou é branco? Cara, a pessoa quase pula o seu pescoço. Ela precisa que você mergulhe naquele pensamento. Não é mais uma questão... Entendeu o que eu estou querendo dizer? A pessoa começa a falar umas coisas assim meio perturbada. Aí começa. Ela não percebe que ela está falando com uma emoção fora do normal. Não percebe. E continua. E ela começa a entrar no nível de gastura. A coisa está ferida. Como se tivesse uma ferida. Você fica assim, poxa, mas parece até que você é dono de um projeto, de uma escavadeira hidráulica e está falhando o motor hidráulico. Você tem que resolver em 10 minutos. Não, mas não tem nada disso. Não tem tempo, não tem nada. Existe uma insatisfação que ela precisa demonstrar para todos. E essa insatisfação precisa ter adeptos. Você tem que concordar na hora com a pessoa. Faz esse teste e muda de assunto na hora. Afinal de contas, o lírio é lilás ou ele é branco? É, o lírio do campo. Lembra que ele lá... A pessoa fala assim, por que você está falando isso? Eu estou falando de uma coisa muito mais séria, muito mais importante. Aí você fala, mas mais importante que o lírio? Você tem certeza? Depende da pessoa, a pessoa vai pular o teu pescoço. Por quê? A pessoa não percebe. A pessoa está com a consciência, já o veículo, esse veículo aqui, ó, veículo que eu quero dizer aqui, que Emmanuel está dizendo, é a sua própria consciência. O veículo da sua consciência está em processo de degeneração, está deteriorando. O pneu já furou, já não tem mais borracha. Você está andando no aço, está soltando parafuso. Sua consciência está se arrastando, está basicamente estacionando no mesmo ponto, onde você só vai reclamar daquele lugar. Mas quem estacionou naquele ponto foi você. Ninguém te obrigou. Então, esse se tornar veículo de corrupção é que a sua consciência passa a dirigir a própria consciência para degeneração, degradação, deterioração. Você começa a se degradar. Já viu plástico se degradando? Começa a soltar um farelo esquisito? A consciência começa a perder a sua consistência. A pessoa não consegue ter liberdade de pensar em outras coisas. Pensar em outras coisas no sentido de pensar de outras formas. Não é pensar sobre o tijolo, pensar sobre a porta, pensar sobre madeira. Ela não consegue chegar e elogiar a madeira. Ela não consegue olhar para a parede e falar assim, que cor bela é essa cor dessa parede. Eu lembro quando eu escolhi essa cor. Que cor bela é esse teto da parede. Não, ela só tem que olhar as rachaduras. E tem que criticar o cara que fez o emmaçar do teto. Aquele danado, largou tudo zoado, tudo torto, que não sei o quê. Mas a pessoa não percebe. A consciência se tornou veículo de corrupção, ou seja, de degradação. Né? Aqui não faria menor sentido falar em corrupção, né? Ele não está corrompendo nada. Ele é o veículo de degradação, está se autodeteriorando. Está se autocorroendo, digamos assim. Se autodesconstituindo. E por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo o mal. Então, não existe o sentimento da caridade, não tem como existir o desenvolvimento do sentimento da caridade sem o esquecimento completo de todo o mal. Porque se você não esquecer, você para o seu destino. Você pode estar desencarnado, você vai ficar 400, 500 anos, porque você quer ver o outro sangrar também, já que você sangrou.
Você quer ver o outro ser mutilado, já que você foi mutilado. Você quer ver o outro ser esquartejado, já que você foi esquartejada. É esse o grande dilema. Só que a pessoa fica o espírito, né, todos nós, ficamos com o pensamento tão impregnado dessa vontade que depois ele não consegue se desligar dessa vontade. Ele passa a ser escravo dessa vontade. É nesse sentido que ele está falando. Só que esse mesmo princípio opera conosco em todos os momentos do dia. A pessoa entra no ônibus para ir trabalhar, vai reclamando, vai pensando pior, só que não é uma escolha mais. Ela não consegue escolher outra coisa. Ela não percebe que a consciência dela já está em processo de degradação, está se desconstituindo. É impressionante o processo. Se desconstituindo em funcionamento. É isso que... Aqui não estou falando de doença não, tá? Não tem nenhuma doença degenerativa. A consciência optou em orbitar e agir e vivenciar os desequilíbrios, os sentimentos ruins. Dizer que tudo bom e nada presta. Nossa, tudo isso aqui é bom. Pô, mas nada presta, hein? Não sei o que dizer, tudo é ruim, hein? Quer dizer, a pessoa fica nessa. Todos nós temos que ter o máximo, porque isso procede da obsessão simples, porque tem a ver com as vibrações das outras consciências. Tem a ver com a vibração das outras consciências. Um dia nós vamos fazer um estudo no futuro, vamos ver quando, né? Sobre o livro Apocalipse. A revelação. Jesus explica ali como as consciências evoluem. Jesus explicou em detalhes. E João Evangelista escreveu a forma como ele conseguia escrever para falar sobre aqueles fenômenos. Mas ali ele está falando somente de consciência. Não tem uma linha escrita ali sobre matéria. Ah, mas eu acho que ele tem falando sobre guerra. Tem. A sua consciência desejando guerra. Tem uma parte ali que diz assim, que um anjo enviou uma estrela, a estrela caiu na água, não sei o quê, e aí ele deixou que, que aquela fumaça e aquela situação toda pudesse provocar dor e sofrimento igual a fisgada de um escorpião, a ponto da pessoa desejar a morte e não alcançar a morte. Aí você fica assim, caramba, eu já vi isso acontecendo. Caramba, eu já vi isso acontecendo. Eu já vi casais que a pessoa adentra a porta de casa, os dois estão juntos, um começa a fisgar o outro. E fica fisgando, na frente de todo mundo, criando constrangimentos coletivos. Mas a pessoa tem necessidade de fisgar, e o outro tem a necessidade de receber a fisgada. E o outro vai sofrer, vai até desejar a morte. Mas ele não vai poder morrer. Está lá, cara. É inacreditável. Você fica assim, caramba, quer dizer que algumas consciências vão escolher querer operar assim? Tá lá. A pessoa vai ter essa liberdade. Quer operar assim? Tudo bem. Vai ser patrocinado. Pode operar. Dá ruim, hein? Vai dar ruim. Não vai ser bom para ninguém. Mas você quer operar assim? Tudo bem. Aí você fala, mas isso não é um processo de degradação? Por que Deus está permitindo? Ué, mas como é que você educa uma criança o que é quente e o que é frio? Eu claramente, a forma que eu fiz, ninguém gostou, mas eu deixei a panela ficar morna. Aí minha filha, Mariana era pequenininha, queria botar a mão. Eu falei, filha, vem aqui, bota a mão. Quer botar? Bota a mão, não tem problema nenhum. Aí quando ela botou a mão, tirou a mão correndo. Filha, isso é quente. Quer botar a mão de novo? Ela, não, pai, quer não. Isso é quente. Não tem como você explicar o que é quente. Como é que você vai explicar o que é quente para alguém? Que pode queimar a sua pele. Lógico que eu não deixei para queimar a pele de forma nenhuma. Morno. Mas só o morno dá susto. Aí uma outra vez a criança quis segurar gelo. Botou gelo no copo, ela quis segurar o gelo. Isso queima. Você tem certeza? Eu não aguento segurar o gelo muito tempo. Me dá, papai. Tá bom, filho. Toma. Aí segura o gelo na mão. Ai! Aí não aguentou. Ué, por que você não segura mais tempo? Não dói. Dói a mão. Ah, você descobriu?
Então, parabéns, você descobriu já o que é quente e o que é frio, e que ambos os extremos faz muito mal. Porque não tem realmente como explicar. Como é que você vai chegar para uma criança de 3, 4 anos e falar o seguinte, olha só, criança, olha só, existe uma ciência chamada termodinâmica. Termodinâmica é a ciência de como o calor viaja na matéria. Existe a velocidade que o calor se propaga, a gente chama de difusividade. Existe a resistência do calor se propagar, a gente chama de condutividade. E tudo isso é uma ciência chamada ciência dos materiais que investiga, inclusive, como o calor se propaga. E existem leis imutáveis, chamadas leis da termodinâmica, em que você não tem como mudar. Como é que você vai explicar esses princípios para uma criança? Como é que você vai explicar que o corpo dela está sempre a 36 graus, mas que não tolera 60? Igualmente, não tolera temperaturas negativas? Como é que você explica isso para uma criança? Mas é engraçado, todos nós descobrimos. Alguns de uma maneira muito ruim e outros de uma maneira muito bem controlada. Mas você tem que explicar para a criança, não tem jeito. Não tem jeito. Outro dia, né, acho que eu já estou mais velha, e eu estava fritando pastel, aí respingou, né, o pastel. Eu falei, cuidado para fechar o pastel, tem que fechar bem fechadinho, que se vazar, vai espirrar o óleo em mim, hein? Não, que isso aqui? Esse óleo não deve estar tão quente. Cara, espirrou, fervor do meu braço. Ficou aquela bolha. Caramba, o que foi isso? Tá doendo muito? Tá doendo muito porque não tem pele embaixo. A pele foi embora, ué. Só tem uma bolha agora de água para proteger essa pele que foi embora. O corpo físico é muito perfeito. Então, por vezes, nós temos que conhecer a borda limite. Então, muitos não conseguem compreender esse veículo de corrupção, ou seja, esse veículo de degradação. Por que aquela consciência está sendo permitida caminhar? Ué, porque ela tem que se descobrir, ué. É assim que se descobre. Você não quer perdoar? Igual assim, você não quer perdoar. Eu não perdoo nunca. Já viu pessoas falando assim? Isso eu não vou perdoar nunca. Nunca? Nunca diga nunca, hein? Literalmente, nós somos imortais. Não tem essa de nunca. Não tem essa de nunca. Eu sempre gostei daquelas situações assim, poxa, vi uma estrada não sei aonde. Poxa, eu nunca passei por essa estrada. Eu acho que eu nunca vou passar por essa estrada. Aí um dia, tal, depois mais lá na frente, tantos anos depois, eu lembro que eu falei isso há 8 anos atrás. Falei, caramba, não é que eu passei por essa estrada? E eu jurava que eu nunca passaria. Que eu nunca viria para esses lados, que eu não queria ir para tal lugar, para tal cidade. Não é que eu tive que ir? E assim é a vida. Assim é a vida, é assim que a gente vai se descobrindo. Então a gente fica falando que não vai perdoar, não vai perdoar, não vai perdoar, só que a gente não percebe, a gente está parando o nosso desenvolvimento, parando a nossa capacidade de continuar progredindo. É nesse sentido que ele está falando. E por isso que o ensinamento cristão da caridade, ou seja, a verdadeira caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância, compreensão para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, envolve o completo esquecimento do mal. Como é que você pode produzir um bem lembrando do mal? Já viu alguém que ficou chateado de manhã e a pessoa ficou chateada até a noite? Aí você chega para a pessoa e fala assim, poxa, mas já passou aquilo, esquece isso. Vamos fazer tal outra coisa, vamos fazer isso. Vamos fazer... A pessoa não consegue. Não é porque a pessoa não consegue, porque ela não consegue mesmo. A pessoa não consegue porque ela não quer. O desejo central dela é, eu quero remoer esse sentimento de angústia, de contrariedade. Isso está fazendo, eu quero me alimentar disso. Ok, mas cuidado, hein? Você pode se tornar veículo de degradação, deterioração. Você pode deteriorar o seu dia. E o pior, você pode deteriorar a sua consciência. Então, por vezes tem pessoas assim, nossa, eu estou tão preocupado com a República. República? República do Brasil só tem 200 e poucos anos. Oficialmente 80. Funcional 50. Você está pensando em destinação da República? Por quê? Você vai desencarnar e não tem república do outro lado. Não, mas estou preocupado com a destinação da lógica de justiça da Terra. Mas você vai desencarnar e não tem tribunal do outro lado. Não tem juiz, não tem testemunha.
Só tem o pior de todos os juízes e o pior de todas as testemunhas, a sua própria consciência. Você sempre irá conviver com você mesmo. Você pode viver de arrependimento. Puxa, a vida podia ter sido melhor. Puxa, a vida podia ter feito mais o bem. Ter vivido com mais alegria. Propagado a alegria no viver a boa nova. Vivia sentimentos genuinamente bondosos, diferentes do que eu já vivia. E eu não quis fazer essa experiência. Eu quis ficar preocupado em controlar a destinação de situações humanas que vão levar milênios para se concluir, para se concretizar. Milhares de anos serão necessários para que os corações se tornem mais afáveis, mais carinhosos uns com os outros, mais preocupados uns com os outros e mais solícitos a servir, a ajudar, a proteger. Então, todas as vezes que nós estamos parando a nossa consciência em relação a qualquer situação adversa, externa, o nosso mundo íntimo está parado, nós não evoluímos nada. É isso que ele está falando. Então, que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra exaltando o bem por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros. Ou seja, nossa, eu estou tão animado que eu consegui fazer isso, que eu consegui fazer aquilo, que eu consegui ajudar. Aí chega uma pessoa e fala assim, cuidado, hein? Já viu alguém falando isso? Isso é vaidade, hein? Ué, mas e daí que é vaidade? E daí que é vaidade? E daí que é vaidade? Você não vai ficar feliz com você mesmo por ter conseguido fazer um bem que há 3 semanas atrás você não conseguia? É sério? Você não vai ficar bem com isso? Aquela situação não vai te fazer bem? Se isso for um princípio de vaidade, não tem problema. Mas foi um sentimento distorcido, não tem problema. É melhor você animar um sentimento um pouquinho distorcido do que animar o ódio. A incúria, ou seja, o sentimento de não querer fazer nada. É muito melhor nesse sentido. Então, nós vamos ter que nos desapegar disso também. Vamos ter que ter um integral despreocupação de tudo que represente vaidade nossa, e ela ocorre, vamos ter que largar para lá, ou incompreensão dos outros. Não tem problema também. Fulano não me compreendeu, o que eu posso fazer? Bola para frente. De vez que qualquer boa dádiva, somente a de Deus se atribui à procedência. Então, tudo que ocorre de bom na terra não é ação do homem. É isso que essa frase final quer dizer. E isso é difícil a gente aceitar. Nós estamos sendo chamados para colaborar com o trabalho do Cristo. Nós estamos sendo chamados para investir a nossa consciência a realmente agir com total desvelo em prol dos outros, sabendo que a obra, o recurso e toda a destinação e o projeto não é nosso. Tudo se atribui à procedência divina, tudo pertence a Deus. Ah, mas tem um monte de seres humanos, ignorantes, vaidosos, presunçosos. Não tem problema. Eles estão sendo convidados a operar mesmo assim. Eles já estão operando, mas não sabem. Quando um pai ou uma mãe ama profundamente seus filhos, você tem certeza que o sentimento, aquele sentimento bem profundo de amor, de carinho, de preocupação, é 100% seu? Você acredita que é 100% seu? É lógico que não. Você sabe que há ali estímulos profundos de um projeto divino, em que você capturou um percentual pequenino. E ao capturar esse percentual pequenininho, faz você mover montanhas pelos filhos. Se tiver que cruzar o deserto do Saara, você cruza. Com a perna amarrada ou perna desamarrada? É isso. Mas é claro que aquele sentimento não é só nosso, mas por saber, por sentir, lá no subconsciente, sei lá de onde, você sabe que é uma coisa maior do que você mesmo. Por isso você se doa. Então, deixa eu avançar aqui. Procurando a nossa posição de servidores fiéis, quem quer servir ao bem, servidor fiel aqui, gente,
é quem está sempre predisposto a servir junto com Cristo. E servir junto com Cristo você tem que se humilhar, você tem que se apagar, você tem que desconstruir os seus ideais internos, esquecer um pouquinho dos seus projetos e só se importar com os projetos do Cristo. Só o que importa é desenvolvermos a paz, a tranquilidade, a felicidade agora. Eu não quero mais ter razão. Eu só quero desenvolver a felicidade e a alegria. É isso. Eu só quero propagar a boa nova, porque não existe boa nova onde não existe equilíbrio a ponto de gerar alegria. Aonde tem ali alegria de sentimentos, ali está instaurada a boa nova. Não a alegria fútil, vulgar da terra, mas a alegria real de sentir que você está exercendo a sua essência e caminhando na direção de Deus. Então, procurando a nossa posição de servidores fiéis, a gente está sempre procurando, né, da regeneração do mundo. Aqui, regeneração no seguinte sentido, regeneração das consciências. O mundo em si não precisa da nossa participação. Você não tem como chegar numa cachoeira que está linda e sofrer um processo de erosão, um processo de degradação natural e falar, eu vou parar com isso tudo. Eu vou regenerar o mundo. Já viu esses novos projetos que tem agora? Não, olha só, tem uma região que está se tornando deserto. Eu vou acabar com esse deserto. Nós vamos investir bilhões e bilhões para acabar com esse deserto. Mas, meu amigo, tem um monte de gente passando fome no mundo. Tem um monte de gente passando outros tipos de problemas. Você tem certeza que você quer acabar com o deserto? O cara quer acabar com o deserto. Não tem jeito, a pessoa não está sendo fiel à própria essência, ele não está percebendo que temos que nos irmanarmos mais, que temos que nos preocuparmos mais uns com os outros. Então essa renovação, regeneração aqui do mundo, não é um mundo físico não, é o nosso mundo íntimo. A começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos. Então ele deixou claro, é para você ficar incutindo, induzindo a mudança dos outros, não é para você fazer isso em você primeiro. A começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos. Renovação dos nossos hábitos e impulsos. Deixando claro, Kardec já avisava sobre isso. Educação é renovação dos nossos hábitos e impulsos, a ponto de tornar novos hábitos e novos impulsos renovadores. Aí você se educou. Ouvidemos, ou seja, esqueçamos, deixamos para lá a sombra, deixa para lá a sombra, esquece que antes deu ruim, busquemos a luz, o projeto do Cristo funciona, não duvide nem um minuto. Você vai ficar aqui, já viu pessoas assim, meu Deus, já aconteceu tal tragédia não sei onde está Deus que não viu isso? Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está falando. Você não entendeu a necessidade daquela tragédia. Você não entendeu a necessidade daquele processo. Esse é o problema. Meu Deus, um vulcão entrou em erupção não sei aonde. Destruiu um monte de coisa. Abalou isso, abalou aquilo. É um planeta jovem. Você é um espírito imortal. Está preocupado com uma encarnação e com um vestuário por quê? A sua experiência era só até ali. Acabou. Não, mas foi um desencarne horrível. O corpo foi dilacerado em segundos. Virou gás, do nada. Se não é necessário você passar por nenhum princípio de dor, você é desligado do corpo físico antes. Você é desligado do corpo físico antes. Quem decide isso é a espiritualidade superior. Lembremos do livro, às vezes a gente está lendo os livros e não estamos, às vezes, com a devida atenção nesses detalhes. Quando a gente estava lendo lá o livro Há 2000 anos, quando estava narrando a entrada daquela irmã na arena dos leões, famintos e maltratados, né? O leão avança sobre ela e ela não sente nada, só sente uma pequena a pata encostando no ombro, e para ela é como se fosse alguém encostando a mão. Não sentiu absolutamente nada. Então sair do corpo físico é o de menos. Não tenha medo por causa de dor. E também não tem medo por causa de dor também não, acaba em segundos. Não tem problema nenhum. Quem propaga a dor fora do corpo físico é a nossa consciência.
É a nossa consciência. Porque fora do corpo físico você não tem mais corpo. Acabou, não tem mais corpo. Você vai sair do corpo físico e vai sentir sede, vai sentir fome. Porque você quer beber água, você quer comer. Já viu as pessoas falando assim, não sei como que eu vou viver um dia sem um bombom de chocolate. Eu falei, mas daqui a pouco você está desencarnando. Não tem bombom de chocolate do outro lado. Nossa, mas não tem tal coisa do outro lado. Não existe isso. Como é que você pode buscar a prisão para se aprisionar? Né? É nesse sentido que estamos falando. Né? Ouvidemos a sombra do ódio, do rancor, da angústia, da chateação e busquemos a luz, busquemos produzir o que nós temos dificuldade de produzir, produzir o bem genuinamente aos moldes do Cristo. Cada dia, consciente de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros, olha só, qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos. Nossa, eu vi que o fulano fez isso, que fulano fez aquilo, e desviou isso, e roubou aquilo, e fez aquilo outro. Quando essas notícias surgem, faça oração por essa pessoa. Anota num papelzinho, vai para o Galileia e ora, Senhor, essa consciência está se perdendo nessa situação, peço ajuda por ele. Não, para de querer chicotear a humanidade para tentar alavancar a humanidade. Já percebeu que nós temos esse hábito? Nós acreditamos que as pessoas mudam por chicote. Se você maltratar elas, elas melhoram. Eu não sei de onde surgiu essa ideia perturbada e alucinada, mas ela caminha na nossa consciência com extrema facilidade. Extrema facilidade. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou o seguinte, olha, puxa vida, eu não aguento mais essa situação, veio reclamar comigo, né? Eu não aguento mais essa situação política é insuportável. Aí eu falei com ela assim, poxa, você tem toda razão, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma bomba aqui agora e vamos explodir tudo. Não vai ficar ninguém vivo. Aí ele, que isso? Claro que não, poxa, mas isso aí é demais. Ué, você disse que era insuportável, que queria fazer alguma coisa, que você não podia viver mais assim. Vamos lá, agora de destrói tudo, acaba com tudo. Não, eu não quis dizer nesse sentido. Então, você está sentindo sentimentos inúteis, à toa. À toa. Por que você está sentindo um sentimento de que não tem jeito, que é tudo horrível, que é uma desgraça total, que não sei o quê? Para que esse sentimento? Para que experienciar esses sentimentos de coisas que não existem? Daqui a 1000 anos, o que a gente chama República Federativa do Brasil ou de qualquer outro país não será mais igual. É só olhar para trás, 1000 anos para trás. Como eram as repúblicas, as organizações da Terra? Dá a volta então, volta mais 1000 anos. É isso, gente. Não tem por que se preocupar com o que não está sob o nosso controle. Nós temos que parar de querer ficar preocupados sobre o que não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle? É desenvolver o amor, a bondade, o bem, a verdade, agora, nesse minuto, né? Sem nos perdermos em outras bobagens que só desagregam a nossa consciência. Tem pessoas que vão dormir chateadas, zangadas, frustradas, porque ouviu uma notícia. Aí você fica assim, não entendi. O que aquela notícia teve a ver com essa pessoa? Zero. Ah, mas eu queria que isso não existisse mais no mundo. Ah, você não queria que existisse mais isso no mundo? Mas o que você está fazendo da sua vida, todos os dias, para não existir mais isso no mundo? Porque tem pessoas que são assim, não, eu acho horrível crianças largadas no mundo. E fica chateado quando alguém larga uma criança no mundo. Mas, poxa, ela trabalha numa creche. Ela trabalha numa creche recebendo salário. Mas ela vai em outra creche e fica mais 4 horas trabalhando, doando a vida dela, a hora extra que ela tem do dia, para servir outras crianças, para as crianças não ficarem sozinhas. E às vezes sábado e domingo passa 6, 7 horas lendo historinha, brincando com as crianças, cuidando, fazendo o máximo para envolver cada consciência que está ao seu alcance. Aí eu acho natural a pessoa ficar indignada. Agora todo mundo fica indignado para que um agente impessoal
chamado Estado, essa figura mitológica, virou uma figura mitológica. Todo mundo acha que o Estado é uma pessoa. E esse Estado é que vai transformar a humanidade. É óbvio que não. O que vai transformar a humanidade são todos os corações amando cada vez mais, sem subcontratar o trabalho dos outros. É você que tem que amar. É você que tem que servir. Então, nós vamos expandir essa ideia do Estado fazendo o que nós temos que fazer até um ponto onde vai tudo eclodir. Não vai funcionar mais. Falta um minutinho. Tá ok. Então, temos que parar com nossa indignação muito longa sobre a apreciação de quadros menos dignos, que ainda nos cercam e que ainda nos cercam. Será a nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Então ele já dá uma dica, olha, é nesse caminho que é assim que funciona a obsessão simples. Ela vai te induzindo a um caos psicológico, a uma total indignação existencial, até o ponto de gerar uma desagregação expressiva. Bem, faltam só alguns segundos, eu vou abrir uma nova sala. Vamos lá. Vou abrir uma nova sala e continua lá, Luciene. Do sofrimento, né? Da dor que a pessoa... por mais que é uma escolha, né, da pessoa viver assim, entre aspas, né? Eu acho que ninguém realmente dentro de si gostaria de viver assim, com essa consciência tão destrutiva, que se deteriora, se atrofia, né? Mas esse é o problema, a gente não percebe. A pessoa não percebe. A pessoa não percebe isso. E é muito triste isso, porque é uma consciência doente, né? Um espírito doente. Sim. E eu não acredito que ninguém queira viver assim, né? Tudo bem que é uma escolha? Entendo que sim, mas a grande maioria da humanidade não sabe disso, né? Sim, E vai claro. vivendo dessa forma, e vai empurrando, como a gente diz, empurrando com a barriga. Sim. Mas é muito triste, né? Muito triste isso, porque é um sofrimento. É um sofrimento. É uma escolha, mas é um sofrimento. Até a pessoa ter a consciência, porque a gente, às vezes, tá aqui, tá se, como você fala, né, com os joelhos desconjuntados, né? Tudo quebradinho, mas a gente tá aqui, né? Você está aí falando, ajudando a gente, dando força. Tá a Ana, tá a Lúcia, enfim, estamos aqui no grupo tentando com os nossos joelhos desconjuntados, tentando realmente assimilar essas informações da doutrina espírita, do Emmanuel, para dentro do nosso coração, para dentro dos nossos sentimentos, nossa vida, né, nossa vida de relação. Mas é difícil, né? Não é uma coisa fácil. E eu não acredito que ninguém queira realmente sofrer com essa consciência. Mas às vezes a gente realmente acaba, infelizmente, se embrenhando aí nessa consciência aí perturbada. Sim, e aí, como você falou, tem a obsessão simples, né? E que de simples ela não tem nada. Eu não acho nada assim. Eu também não gosto do nome também, não. Esse simples aí acho que não vai, porque não é nada simples, é muito complicado você conseguir se vigiar, né, o tempo inteiro, você se vigiar seu sentimento. Outro dia eu estava tão repetitiva, que uma amiga me chamou a atenção, e ela estava coberta de razão. Ela falou assim, você está com um pensamento... Ah, meu Deus... tipo assim, um pensamento fixo, né? Eu só falava aquilo, igual você falou, uma lá ideia na fixa, frente. sim. Só fica ideia fixa, Sim. só falando aquela mesma coisa. E a pessoa tentando, e essa amiga tentando mudar, e eu ali naquela, sabe? Ele batendo martelo ali. E é triste, é horrível, porque conforme você foi falando, eu fui me identificando com um monte de coisas que você estava falando. Mas acontece com todos nós, a gente fica meio que distraído. Porque é engraçado, olha só, se você parar para observar tudo que ocorre no corpo físico, tudo que está aqui na Terra,
Você sabe que daqui a 1000 anos não vai existir mais. Você tem certeza Uhum. absoluta que tudo vai mudar. Mas vai mudar Sim, muito. Mas muito. Vai ser muito diferente. tudo Você bem, vai né? precisar de treinamento para reencarnar. Muita coisa vai mudar. Mas as coisas vão começar a mudar de uma severidade com relação agora aos sentimentos. Não vai ser só com relação à parte tecnológica, à parte científica. Porque se você chegar para alguém que trabalha numa fazenda colhendo maçã, não importa que o homem foi à lua, que alguém pisou não sei aonde, que acharam que o sol tá isso, o sol tá aquilo, que desenvolveram um supercomputador com um superprocessador, ele continua observando a verdade da macieira crescendo, Uhum. sendo alimentada pelo sol e nutrindo a gente. Ele está vendo ali na hora. Esses É. exemplos de vivos da natureza, ele está vendo na hora. E ele sabe que isso vai alcançar todas as consciências. Vai chegar um ponto que todas as consciências vão querer alimentar a todos, vão querer servir a todos, vão querer exercer conforme a natureza foi constituída para funcionar Uhum. para todos. A gente está longe de chegar nesse ponto, mas vamos chegar. Mas Isso. enquanto isso, a Vamos gente fica chegar. preso a certas ideias, a ideia fixa, a situações de pensamentos fixos. Isso acontece aos montes. Mas a gente É, precisa porque se às vezes eu policiar. fico pensando assim que é um pouco assim, se você não está sentindo isso, como é que você vai? Porque tudo é sentimento, tudo é aqui, né? Tudo é aqui na cabeça, né? Sim, A gente tudo. fala coração, mas Mas é coração a gente claro. sabe que é um órgão, né? Sim. Mas é tudo no pensamento. Mas se você está sentindo, porque às vezes a gente pensa e dói o peito, né? O peito fica doendo, né? Uhum. Então, mas se você não está sentindo essas coisas todas que foram faladas agora há pouco, se você não está sentindo isso, como é que ainda não consegue sentir, Na né, essa verdade, todos profundidade? nós estamos sentindo. Esse é o problema. Todos nós estamos sentindo. Só que a gente está desatentado. Olha só, o ouvidar, esse ouvidar que ele toda hora ele fala, ouvidar, ouvidar, ouvidar. Esquecer. Depois você fica assim, por que toda hora ele usa essa palavra, cara? Por que ele não bota logo escrever, Muito. esquecer? Porque não tem, É. porque não é só esquecer. Olha só, se eu pegar aqui, ó, ouvidar não é só esquecer. Desaprender, omitir, descuidar, descuidar, esquecer. Uhum. Então é meio que um descuido. Você pensa assim, poxa, tal coisa é tão difícil de fazer, deixa eu fazer de uma maneira. Deixa eu me preocupar com as coisas mais simples que eu já faço todo dia mais rápido. Você já para pensar nisso, que a gente vive assim? A gente vive assim, peraí, tem uma coisa muito difícil de raciocinar. Eu não estou com tempo, deixa eu fazer as coisas mais fáceis primeiro. Já pode É pensar nisso? verdade. A gente faz isso Já. É continuamente. verdade. Então, quando ele É fala, verdade. ele deixa aqui, ó, não nos esquecemos, é igualmente, não se descuide. Ouvidemos a sombra, Uhum. cuidado para você não ficar descuidado com tentar gerenciar sentimentos que você está preocupado em ficar escolhendo sentir. Devo sentir isso ou não? Esse sentimento, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso ou não? Aí você fica naquela, né? Parece que está zapeando ou então escolhendo qual folha da revista vai ler. Já viu pessoas assim? A pessoa folheia assim a revista Uhum. e não lê nada. Página nenhuma. Nada prende a Uhum. atenção da pessoa. Filme, mesma coisa. Escolhe 3.000 filmes, não assiste nenhum. Mas isso é natural, é da nossa essência, do momento. O nosso momento psíquico é: eu não sei em quais sentimentos eu tenho que colocar o meu esforço. Por isso que toda hora você vai ver nos textos de Emmanuel, ouvidar, 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 porque a gente está meio que descuidado em Tá. não é É. simplesmente aqui com relação a esquecer, esquece essa sombra, é porque às vezes você está descuidado aonde você quer focar sua consciência. Aonde você quer focar sua consciência? Ah, eu tenho que escolher onde eu tenho que focar? Eu não sabia, ninguém me contou nada. Sim. Eu fico policiando as crianças, né? Elas ficam revoltadas. Minha filha mais velha então fica revoltada. Ela começa a falar tal coisa assim. Eu percebo um tom de indignação no seu sentimento. Por que você está falando dessa maneira? Por que você está sentindo a vida assim? Por que você está jogando o seu coração nesse vinagre sobre esse assunto?
Ah, mas porque eu acho que eu tenho que ficar indignada com isso, porque isso. Por que você acha que isso está afetando você? Aí eu, não, porque eu acho que isso pode ser uma situação que está falando contra mim. Eu falei, não, ninguém, o amor que as pessoas sentem por você não vai mudar por isso. Aí ela, ah, é? Não muda não? Não, não muda. Agora você se foca em quê? Aí ela, eu não sei. Às vezes a gente foca o nosso pensamento nas coisas mais fáceis de focar, nas coisas Eu que já. acho, eu acho que essa explicação vai ficar melhor nesse parágrafo que nós vamos estudar. Tá, ok, vamos lá, Essa desculpa aí. fala sua. Desculpa aí. Vamos lá, mas é sério, essa página inicial tem muito a ver com o gancho É, do estudo com certeza. desse estudo final. Vamos lá. E aí a gente vai fazendo esse gancho também com relação à página inicial, porque está tudo interligado, né? Onde eu tô mesmo. Ana, me ajuda aí, Ana. Aí, nas Onde eu tô, obsessões. porque nem eu sei onde eu tô. Vamos Mas, lá. mas É aqui, a né? obsessão, É aqui. isso. Então E vamos lá. aí vai bater, por que eu te cortei? Sim, Não é te sim. cortar, é a continuação daí. Pode cortar, por favor. Senão eu perco aqui o horário, eu fico falando direto. Vamos lá. As obsessões por fascinação e por subjugação já revelam sinais visíveis de enfermidades mentais. Então, quando ele está falando aqui de fascinação e subjugação, por vezes é uma ideia fixa. E que você defende, que você tem que falar sobre ela, e que você tem que angariar adeptos. E às vezes você quer expor essa ideia para alguém, e não é que você quer expor porque você quer ouvir o contraditório. Você quer expor porque a pessoa tem que concordar. Se a pessoa expor o contraditório, ferrou. A pessoa fica zangada. É nesse sentido. Então, as obsessões por fascinação e por subjugação já revelam sinais visíveis de enfermidades mentais. Se nesta fase da evolução da doença não ocorrer uma assistência, aqui assistência está falando médica, psicológica e espiritual, a obsessão descamba para a loucura. Nos casos de subjugação, sobretudo, a obsessão pode levar a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. Olha só, o mundo desconhece. Nos casos de subjugação, sobretudo, a obsessão pode levar a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, chamada ordinária no sentido de comum, né? Uma loucura ordinária é uma condição comum, que é aquela orgânica propriamente dita. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. O tratamento corporal realmente é sempre medicação para desligar certa sinapse, desligar certos agentes químicos do cérebro. Ele não tem uma ação profunda na nossa consciência padrão. É claro que não estou defendendo aqui que não busque ajuda médica, ok? Muito pelo contrário. A ajuda médica é essencial. Porque é como se você estivesse sem os pneus, com roda só de aço, no chão, tentando alcançar 80 km por hora, que é a velocidade que todo mundo devia estar funcionando. Não vai dar certo. Está sem os pneus, pô. Vai atritar tudo, vai ser uma turbulência total e arrebenta o carro todo. Então o corpo físico não suporta aquelas condições. Tem a necessidade de haver uma intervenção médica, ok? Então não estamos falando disso. Até por Tonzelli, Sim, rapidinho, pode falar, pode falar. Até porque nós temos substâncias que o organismo produz e que se ele deixar de Sim, produzir, isso causa um problema sério. Por exemplo, o lítio. Se estiver muito baixo, você vai entrar no processo depressivo. sim, E outras sim. substâncias mais. Então, eu acho que isso que você está falando, né, da ajuda também, né, de um médico, de um especialista, é muito importante. Então, mas no Brasil e no mundo existe uma tendência as pessoas não se preocuparem com a saúde mental, não se preocuparem com a saúde psíquica. As pessoas, não, peraí, deixa eu checar. Eu falo, cada 6 meses eu faço um exame de sangue, eu faço o check-up disso, eu faço o check-up daquilo. Aí você pergunta, e quando é que você faz o check-up da sua consciência? Quando você faz o check-up dos sentimentos que você anima.
É um assunto delicado. As pessoas não querem, entendeu, conversar sobre isso. Mas no fundo, é isso. É isso. Nós Ninguém nem temos. pensa nisso, não. A Não, grande maioria nem não eu pensa. Não nem pensa. penso. Não pensa. Mas a gente Eu também. precisa renovar os nossos valores. A gente precisa renovar os nossos sentimentos. A gente precisa relembrar o nosso norte. Para onde eu quero apontar o meu destino? E é isso, a gente precisa o tempo todo renovar esses sentimentos, é inevitável. Então, por isso que ele comenta a parte psicológica e espiritual. Psicológica por quê? Porque a forma como você pensa pode causar uma série de embaraços e de enganos e de autoalienação, né? Assim, estagnação por princípios lógicos, né? Pessoas que são muito racionais criam princípios lógicos e desculpas lógicas que causam danos na formação básica do pensamento, ok? Mas eu queria só fazer um comentário aqui sobre a subjugação, porque existe uma característica da subjugação que é estranha. A meu ver, né? Agora eu estou fazendo um parênteses particular, ok? Não está nada escrito aqui, não. A fascinação é você não querer criar uma ideia nova, não querer buscar a verdade, ler a verdade em algum lugar e querer seguir aquela verdade, mesmo que ela esteja totalmente errada. E você não quer checar se aquela ideia está certa ou errada, faz bem ou mal. Essa é a ideia da fascinação, tá? A fascinação é isso. Você não quer checar se a ideia é boa ou ruim. Você não quer checar se a ideia está te fazendo bem ou mal. Você quer vivenciar aquela ideia. Seja um pensamento, seja uma escolha, não importa. Você quer vivenciar aquela ideia. O que é a subjugação? A subjugação, ao meu ver, é o seguinte. Eu não quero mais escolher nada. Essa história de escolher cansa muito. Esse negócio de ficar decidindo o que é bem ou mal é muito chato. Eu sou doido que alguém faça isso por mim. Então, pessoas que estão nesse nível de exaustão psíquica, nesse nível de exaustão de vida, a pessoa está exaurida. Não é que foi o joelho, os joelhos não estão cansados, desconjuntados. É joelho, é braço, é pescoço, é canela, é dedo da mão, dedo do pé. A pessoa não quer fazer mais nada, não quer escolher nada, só quer fazer o que o outro mandar. É mais fácil. Essa é a ideia da subjugação. Essa é a essência da subjugação. Você esquece. Eu não quero mais saber de escolher. Eu quero seguir qualquer coisa, tá bom? Eu não quero ficar julgando se eu estou fazendo uma boa escolha ou não. Eu estou me aproximando, estou me sentindo atraído por certa situação. Eu não quero saber se está certo ou errado. Que se dane, eu quero viver por viver. Quando a pessoa entra nesse clima de exaustão de marcha, porque isso é em relação à exaustão do progresso. Porque lembremos, a relação do progresso é o que foi para trás, esqueça no sentido de foi bom, foi ruim, foi bom, foi ruim. Tente fazer o bem agora. Tente viver em alegria agora. Tente se sentir feliz com as coisas pequenas da vida. Tente ver a beleza em todos os lugares, em todas as situações. Tente mudar os seus olhos e todo o seu corpo será luz. Não sou eu que estou falando, foi o Cristo. O Cristo deu essa dica. Pare de observar tudo na vida com essa ideia de tudo bom e nada presta. Tudo é bom e tudo é maravilhoso. E se eu não estou observando a maravilha que deve realmente ser, eu é que tenho os olhos ruins. Eu preciso me modificar. É essa a ideia. Mas a subjugação acontece ao contrário. Você está tão desanimado com tudo, tão frustrado com tudo, que inclusive espíritos fora do corpo físico estão com esse mesmo desânimo, essa mesma frustração. E ele pensa assim, puxa vida lá, até que enfim eu achei alguém que pensa igualzinho como eu penso. Há uma simbiose de pensamentos profundo. Não é só perseguição, não. A maioria das pessoas acha que obsessão por subjugação tem a ver com perseguição. Não é só por perseguição. Há uma coincidência psíquica. Ambos acham que não dá certo. Olha, eu fiz isso, não deu certo. Eu tentei amar muito uma pessoa, deu errado. Eu tentei formar família, deu errado. Eu tentei tal coisa, deu errado. Quer saber? Nada dá certo. Então por que eu vou me preocupar? Qualquer forma de vida que aparecer para mim tá bom. E a pessoa vive esse ideal.
mas vive esse ideal há 300 anos, há 400 anos. Reencarnou, desencarnou e continuou vivendo esse ideal. Então, não é que a pessoa está sendo subjugada por uma obsessão à revelia. A pessoa não quer mais escolher. A pessoa não tem mais sensação de alegria. A pessoa não tem mais nenhum... Já viu que as pessoas falam assim, puxa, gostava tanto de milho, de comer milho, em festa junina. Hoje em dia não me dá prazer mais nenhum. Eu nem gosto mais. Eu falo assim para as pessoas, isso é um perigo gravíssimo. Não faça isso. Não abandone uma memória de alegria para trás. Nunca faça isso na sua vida. Eu falo isso para as pessoas ficam chocadas. Nunca abandone uma lembrança de alegria, uma construção alegre na sua consciência. Nunca faça isso. Elas são importantíssimas para a sua consciência. Continuar avançando. Pô, mas é um milho. É um milho que cozinha no panelão. Quando você lembra do milho, você sente o cheiro. Eu estou sentindo o cheiro agora. Eu estou sentindo o cheiro do milho cozido. Também me dá alegria também. Adoro milho. Comi de passar mal. Mas são essas pequenas alegrias da vida que constroem a vida. É essa a essência que a gente não pode perder. Então eu falei do milho por uma situação assim, brincando, mas, por exemplo, tem pessoas que não lembram mais do nascimento dos próprios filhos. Ah, mas é porque minha memória é muito ruim. Não, sua memória não é ruim, não. Você está esquecendo o que foi bom para você mesmo, porque é um processo de subjugação. Você não acredita na sua própria história. Você não quer ser herói da sua própria história. Você está se auto-desligando e tentando se jogar no meio das marés. Isso antes da subjugação, existe o abandono. Não existe subjugação sem abandono. As consciências se abandonam. É esse o drama, o ponto dramático. Tá ok? Só que botar esse aspecto, a gente vai continuar aqui agora. Eliane quer falar. Mas essa subjugação acontece, eu me lembrei de mim agora. Eu não gosto muito de ficar pensando o que passou. Ela é muito tênue. Começa com essa obsessão simples, então, né? De forma simples. Não, peraí. Então, peraí. A subjugação que ele está comentando aqui é aquela coisa grave. É grave. Né? A pessoa fala frases, pensamentos, balança o braço com trejeitos que nunca fez na vida. Quem conhece alguém, entendeu? Quem conhece alguém profundamente, percebe que a pessoa está no processo de subjugação. A pessoa começa a se mexer, a falar, a agir de uma maneira estranha. Mais desproporcional do que já era. Você sente que a pessoa já era um pouco desproporcional. Ou seja, já existia um processo de abandono antigo, que já se propagava na consciência dela durante muitos anos antes. Mas você vê depois que a coisa vai crescendo, a chegar a um ponto que é quase que a pessoa fala com a dicção errada. Até a forma de falar fica estranho. Tudo muda. Você vê que é realmente uma subjugação profunda. O espírito está falando, o espírito está pensando, e aquela consciência que deveria governar aquele carro, chamado corpo físico, não quer mais. Eu me lembrei do Alzheimer, Tozelli. Mas o Alzheimer é diferente. É uma doença. Alzheimer é tão parecido com subjugação, né? Não é isso. O Alzheimer pode lembrar um pouquinho do processo que é anterior à subjugação, que eu estava tentando refalar aqui, que é o abandono. Nenhuma ideia sua do passado te traz alegria. Então, para que lembrar? Você está entendendo? E você fica mandando essa mensagem subliminar para o seu corpo físico. Lembrem-se, todas as reações que acontecem no corpo físico são orientados por um grande poder, chamado poder da vontade, que a sua consciência exerce primariamente, inicialmente, no seu corpo perispiritual e depois no seu corpo físico. Então, por isso que avançar um pouquinho, então, as enfermidades. Tá, vamos lá. As enfermidades mentais produzidas pela obsessão nos fazem compreender que, semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de espíritos malfazejos
pode lançar-se sobre um certo número de indivíduos, deles se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a ausência de cultura intelectual, naturalmente lhes facultam maior influência. É por isso que eles prejudicam, de preferência, certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Como diz o espírito Erasto, foi provavelmente uma epidemia desse gênero que imperou no tempo do Cristo, tantas vezes mencionadas no Evangelho. Mas por que só a sua palavra bastava para expulsar os chamados demônios? Ou seja, aquele que é do contra, né? Demônio no sentido, o sentido realmente original do vocábulo, né? Não é que não é que seja um espírito chifrudo, não sei o que foi criado para o mal. É realmente aquele que é do contra. Ele é do contra do evolução, ele é contra do bem, ele é contra progredir. Isto prova que o mal não podia ser curado, senão por uma influência moral. Então é óbvio que a influência moral, ela cura todo esse processo, inevitável, lógico que cura. E é importantíssimo sempre tentar evoluir a nossa consciência em níveis morais. Precisamos evoluir nesse sentido. Não é só intelectual, né? Temos que alcançar, caminhar junto, sabedoria e o amor. Mas essencialmente o amor. A sabedoria é um acessório comparado ao amor. Comparado ao amor, a sabedoria é um apetrecho. Né? Porque quem já ama genuinamente já está em sintonia, em processos de sintonia com a sabedoria. Nós ainda não amamos. Avançando. Na atualidade, os processos obsessivos apresentam características de uma epidemia, podendo ser controlada ou neutralizada somente pela força do bem. Estamos cercados por inúmeros espíritos perturbados, encarnados e desencarnados, que buscam nos influenciar de todas as formas. Essa frase aqui eu não concordo. Tá? Eu não concordo como ela foi escrita. Ainda mais porque não tem nada a ver com nenhum texto citado. Foi a pessoa que escreveu a apostila. Eu não concordo. Estamos cercados por inúmeros espíritos perturbados, encarnados e desencarnados, que buscam nos influenciar de todas as formas. Eles não buscam influenciar. Eles não tem vezes tem espíritos desses muito primitivos que eles sequer têm consciência. Ele não tem o objetivo dele, ele não tem nenhum objetivo fisicamente com você, por vezes. Mas como você está vibrando na mesma frequência que ele está vibrando, você concorda com os ideais que ele concorda, ele se sente atraído. Até curioso. Caramba, não é que ela pensa sobre mim da mesma maneira que eu penso sobre isso? O que ela vai fazer com isso? Ela vai ficar indignada? Às vezes sou eu mesma. Entendeu? É isso? Você está dizendo? Você está entendendo, André? É nesse sentido. A pessoa, você está indignada. A pessoa, o espírito quer saber. E ela está indignada como eu estou indignado. O que vai fazer? Esse fenômeno aqui, dessa frase, que eu não gostei da construção da frase, tá? A construção da frase é o que acontece hoje com as redes sociais. As pessoas acreditam que alguma coisa tem que mudar, que alguma coisa tem que se transformar. Ela não sabe muito bem o que, mas ela tem que mostrar que está indignada com certas coisas. Inclusive, não importa a forma, a pessoa tem que se indignar. Mas aí você vai ver que você consegue ver que você manda um comentário indignado. Se você mandar um comentário feliz, amoroso, carinhoso, zero, ninguém nem lê. Tu manda um comentário zangado, que faz essa experiência. Manda coisa miserável, não sei o que. Cara, vai aparecer 3.000 pessoas comentando atrás. É isso mesmo! E não, você pode ler isso o dia inteiro na internet e você fica chocado. Como é que as pessoas concordam com isso, com essa forma de reagir com as pessoas? Dessa forma de reagir com o assunto. Como se aquele comentário fosse mudar alguma coisa, ou fosse ter algum impacto em alguma coisa, ou em alguém. Não tem impacto em nada, mas ela quer demonstrar o descontentamento dela. É assim também a obsessão. Ele quer demonstrar o descontentamento. Primeiro, por vezes, com relação ao passado, que é o nosso próprio passado. Mas na obsessão simples, não é o descontentamento contra a gente. Ah, você fez coisa errada comigo, não sei o que, eu vou te perseguir. Na obsessão simples não é isso.
É o descontentamento geral de todos. Todo mundo descontente com o processo da escola chamado planeta Terra. É um monte de criança matriculada na escola reclamando, tentando chegar sexta-feira para gritar liberdade, liberdade. A pessoa não quer evoluir. Não quer. É esse o ponto. Então, não é que ele está cercado de inúmeros espíritos perturbados em que eles buscam influenciar de todas as formas para perturbar todo mundo. É que ele acha que o projeto não funciona. Ele acredita que o projeto não funciona. Então, por exemplo, ele sabe que daqui a não sei quanto tempo ele vai ter que reencarnar. Aí ele quer fazer o possível e impossível para mostrar para todo mundo, inclusive para ele mesmo, olha lá, encarnação não funciona. Olha lá, outro revoltado. Olha lá, outro isso. Olha lá, aquele assassino. Olha lá, aquele ladrão. Olha lá, as pessoas só estão vindo aqui para a Terra para ficar errando. Já para pensar nisso? É esse o clima fora do corpo físico. Os espíritos não entenderam. Nós não entendemos. A nossa essência ainda não entendeu ainda. Meu querido, quando nós apagamos certas partes da sua consciência e você reencarna, você vai funcionar com um grau de autonomia tal que a gente quer ver como você reage sem ter cartas marcadas. É um jogo sem cartas marcadas. Porque todo mundo só quer saber de jogo de cartas marcadas, né? De sempre ganhar. Não, eu quero fazer tal coisa e tudo que eu for fazer vai dar certo. Meu amigo, não vai dar certo. E não dar certo faz parte do aprendizado. Você aprende mais com os seus erros do que com os acertos. Tudo que você acerta, tudo que você nunca errou na vida, você talvez não tenha aprendido suficientemente. Talvez você tenha que se testar mais profundamente no que você está acertando com facilidade. Você vai descobrir que você vai errar nele também. E a pessoa fica nessa, poxa, mas aí eu só vou ficar chegando aqui na Terra e vendo que eu não amo o suficiente, que eu não sou bom o suficiente. Eu falei, não, meu amigo, é assim que você se enxerga. Não é assim que Deus enxerga você. Deus não nos enxerga dessa maneira. Alguém está tentando e só erra. Então, na nossa consciência, a nossa consciência vem sendo educada entre famílias, entre outras consciências vacilantes, a achar que nunca pode errar, a achar que tudo que você faz, cada machadada é uma árvore no chão. Não tem que dar várias machadadas, não. Bateu um machado na árvore, plô, uma árvore no chão. Bateu outra árvore no chão. Que maluquice é essa? Eu nunca vi isso. Nunca vi isso em nenhum assunto da vida. Outro dia eu estava conversando com minhas filhas sobre isso. Eu estava falando com elas, olha só, eu queria que vocês assumissem um projeto de 10 anos. Mas o quê? Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu quero que vocês escrevam um projeto que você vai se dedicar por 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou te cobrar. Esteja eu no corpo físico ou não, eu venho e te persigo, não tem problema. Eu quero que você escolha um projeto que você vai se dedicar por 10 anos. Nem que seja um pouquinho por semana. Uma vez por semana você vai fazer alguma coisa por 10 anos. Eu vou anotar aqui o dia de início e já vou anotar o dia de final. Ela falou, mas pai, 10 anos é muito. Eu falei, filho, 10 anos não é nada. Eu podia estar te pedindo um projeto de 50 anos. Mas para pensar, a nossa consciência foge desses projetos. Foge desses projetos. E cada dia que passa, estão reencarnando espíritos que só querem fazer coisas que resolvem em 10 minutos. Olha, você vai ter que construir isso aqui. Quanto tempo vai levar? Olha, eu vou ficar me dedicando tantas horas por semana e eu vou levar 4 anos. Eu gosto de fazer essa conta. Eu gosto de ser realista. Olha, você não tem muito tempo para fazer esse reparo aqui, não? Eu vou reparar ali uma obra externa aqui de casa, não sei o quê, que quebrou, que não sei o quê. Eu só vou poder me dedicar 2 horas no fim de semana, 2 horas realmente integral. Vou me dedicar 2 horas. Quanto tempo eu vou levar para fazer? Eu gosto de sentar e fazer a conta. Ó, eu levo tanto tempo para fazer isso, eu levo tanto tempo para fazer aquilo, eu levo tanto tempo para fazer... Eu vou levar 3 anos. Eu não tenho problema com isso. Eu vou levar 3 anos. E eu acho que eu tenho problema mais grave em criar projeto de 50 anos. Eu tenho dificuldade. Eu tenho um projeto que eu criei, né? Eu quero cumprir daqui a 20, 34 anos que eu não completei ainda. E você fica assim, puxa vida, 3 semanas que eu não me dedico a esse projeto de 50 anos.
Você parou para entender isso? Nós estamos fugindo disso. É melhor a gente aceitar do jeito que a gente está. Para que mudar, deixa quieto. Que mané projeto, que mané transformação, que mudar sentimento, que o quê? É isso, a gente está vivendo essa loucura. A gente não entendeu a essência de reencarnar. A essência de reencarnar é você vai conseguir fazer microprojetos, microconcentrações, micro-relações. Porque pensando que a humanidade encarnada são 8 bilhões de almas, e a gente está reunido continuamente somente com 3, 4, a gente era para estar sofrendo influências de muito mais espíritos. A frase aqui está totalmente contrária. Não é que o espírito está nos perturbando. Os espíritos precisam de nós como nós precisamos deles. É uma simbiose. É totalmente natural. Nós precisamos uns dos outros. É lógico que a nossa consciência tem que se harmonizar com todos. E a de todos tem que se harmonizar com a nossa. É parte natural. Somos atraídos ou repelidos, conforme a natureza do nosso pensamento. Então não é que eles ficam procurando, nos cercando, para nos perturbar. Não é isso. Eles querem se transformar também. Eles querem entender o sentido da vida. Eles querem avançar. Eles querem, me dar um trabalho. Tem espírito que está desencarnado assim, eu quero fazer alguma coisa. Tem espírito que adorava trabalhar, sei lá, sentava tijolo, botava fazer tal coisa, aí desencarnou. Puxa vida, desencarnei. Pô, mas eu queria tanto voltar a sentar tijolo. Você não tem mais tijolo do outro lado, acabou. Você não tem mais como preparar massa. Que a primeira coisa que a pessoa sente? Pô, queria tanto esse trabalho, porque eu sentava tijolo, daqui a pouco eu piscava, via a parede, pronto. A pessoa sente falta de realização. É isso que todas as almas estão procurando. As nossas também estão procurando e sedentas disso. Eu quero alcançar a realização. Realização do meu destino. Realização dos meus objetivos. Objetivos que sequer eu tenho consciência. Mas eu quero realizar. Porque eu sei que não posso ficar parado. É isso. Então não é que estão nos perturbando por perturbar. Nossa, não é isso. Estão curiosos. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo outro? Poxa, olha lá, a pessoa caiu, se machucou, não ficou revoltada. Não bradou, não xingou o mundo, não bradou contra a pedra que ela tropeçou. Eu lembro que uma encarnação atrás, 400 anos atrás, eu tropecei, bati a cabeça, fiquei doente, até desencarnei, fiquei muito revoltado com a pedra. É isso. É isso. É inevitável. As outras almas querem absorver experiências. Como nós também gostaríamos de absorver. Quem não gostaria de chegar aqui de repente, poxa, olha só, eu vou brindar a vocês 50 minutos de conversa com Paulo de Tarso. Vocês querem conversar 50 minutos com Paulo de Tarso? Sobre qualquer assunto. Puxa qualquer assunto com ele e vai conversar com ele 50 minutos. Vai fazer fila. Vai fazer fila. Todo mundo está buscando isso. Inevitável. Então todos nós estamos procurando outras consciências. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos caminhando para Deus juntos. Não existe caminhar sozinho. Mas aí eu vou ficar preocupado que tem um monte de espírito não sei o que, tem um monte de espírito não sei o que lá. Esquece isso. A sua preocupação tem que ser: eu quero amar. Eu quero perdoar. Eu quero compreender. E eu quero viver uma vida de alegria e tranquilidade da minha consciência, em harmonia, agora, nesse presente. E não importa o que aconteça do lado de fora, no chamado experiência física, nada vai me parar. É isso. Não tem outro caminho. E todos vão ficar curiosos. Por que está acontecendo isso? Por que acontece aquilo outro? Até Chico Xavier era perseguido por vários espíritos. Vários espíritos perturbados, altamente esquisitos, iam atrás dele. Curiosos. Curiosos também. Não era só com relação à comunicação, não. Curiosos. Que assunto é esse? Que pensamento é esse? E esse é o problema do nosso pensamento. Eles identificam pela cor da irradiação que nós irradiamos nas nossas semimatérias, que nós manipulamos com o pensamento. A gente não está entendendo o que está falando ou pensando, não. Mas a irradiação é parecida com a dele. Opa! Deve ser alguma coisa estranha, deixa eu lá ver o que é. Ele chega, aí você está perturbando, mas não está perturbando, ele quer aprender também. É lógico que ele quer aprender também.
Então, por exemplo, nós vivemos ainda um conceito estranho. Por exemplo, vamos fingir que todo mundo aqui pegou um violão para treinar violão e foi lá para a pracinha. Uma pracinha aí dessa da rua e tal. Começou a treinar violão. Daqui a pouco tem um monte de gente em volta. Daqui a pouco as pessoas vão estar te interrompendo. Ei, você toca violão há quanto tempo? Já fez essa experiência? Um dia faça. É muito legal. Daqui a pouco a pessoa, tá todo mundo do seu lado, vendo, não sei o quê, participando com você, não sei o quê, e você fica assim meio... Como que essas pessoas estão se sentindo atraídas por isso, cara? Eu nem toco tão bem assim. Por que as pessoas estão vindo aqui? Mas ela viu um violão. E alguma coisa da consciência dela era atraída pela música, mas ela não sabe o que é. E ela vai até lá, igual um enxame. Quando vai ter 3, 4, 5, 8, daqui a pouco chega o outro porque tem muita gente. Não, tem muita gente aqui, quer saber o que está acontecendo aqui. Só porque tem muita gente. Então essa atração dos espíritos em relação à nossa consciência não tem nada a ver só com o princípio de perturbar. Acaba nos perturbando porque eles estão em desequilíbrio, assim como nós, por vezes, desequilibramos quem está fora do corpo físico. Você pode ser um agente de perturbação para quem está fora do corpo físico. A pessoa quer se desligar, se afastar, mas como ela se aprisionou à sua psicosfera, daqui a pouco ela não consegue mais. Está prisioneira àquela sua psicosfera e prisioneira aos seus pensamentos. Sempre curiosa para querer entender mais, querer compreender mais, querer saber mais. É a curiosidade que atrai uns aos outros. Não tem nada a ver. Esquece corpo físico. Pensa como que a sua consciência se atrai a certas coisas. Já viu pessoas que gostam de ver vídeo de bolo, ver vídeo disso, vídeo daquilo? Eu fico assim, por que a pessoa está assistindo, cara? Ela não faz bolo. Por que tal coisa? Por que tá vendo não sei o que lá de, sei lá, creme do não sei o que lá? Aí você fica assim, pô, por quê? Não entendi. Mas a pessoa gosta de assistir. Se eu perguntar, me dê 3 motivos pelo qual você gosta, mas para poder realmente entender o motivo do gosto em si. Não é para questionar nem julgar. A pessoa não sabe descrever. Eu gosto porque eu gosto. Eu me sinto bem assistindo. Sei lá, alguma coisa. Eu gosto de ver. Já viu aquelas maquininhas que faz aquela cobertura de bolo? Tem uma chapa, aí fica girando o bolo, aí fica tudo redondinho, bonitinho. Aí eu fiquei assim, entendi, a pessoa gosta de ver o bolo se formando. Não é porque a pessoa vai fazer aquilo, não. Ela gosta de ver o bolo se formando. Mas engraçado, ela mesma não consegue explicar o porquê que gosta de ver. E assim somos nós em relação a todos os assuntos, tá? Nós não sabemos explicar por que gostamos, e outros que são atraídos pelo nosso pensamento e sobre os assuntos que estamos pensando, também gostam do negócio, gostam do assunto, não sabe também explicar por quê, mas só sabe que gosta. É a mesma coisa, não tem diferença dessa consciência encarnada para desencarnada. Então ele continua, impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pela influência dos nossos companheiros apresados, nas teias de revolta e desequilíbrio. Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Prefiro essa daqui, ó, ou de serviço a desenvolver. Eu não acho que tudo tem a ver só com débito a resgatar. E eu não gosto dessa leitura de débito a resgatar, porque Kardec nunca defendeu essa ideia. Não é débito de dívida com Deus. O débito que existe é da sua consciência para você mesmo. Ok? Esse débito a resgatar não pode ser mal interpretado na doutrina espírita. Não existe karma na doutrina espírita. Karma é indiano. Espiritismo não é indiano. Ou de serviço a desenvolver, que é o que mais chama a atenção dos espíritos. É o que mais chama a atenção. Caramba, aquela mãe é solteira. Nossa, eu vou ter que reencarnar como mãe solteira, como é que eu vou conseguir? Como é que ela está conseguindo? Existem outras mães curiosas. Como é que ela conseguiu, meu Deus? Se você pudesse ir lá ver, você não ia, não? Vamos fazer uma enquete aqui agora. Todo mundo vai ter que reencarnar a próxima encarnação sem braço. Aí você tem a chance de ir lá ver como é que a pessoa vive sem o braço. Você vai lá ver ou não? Vamos, né? Se você pudesse consultar na internet, você iria. É isso. Você não vai consultar no YouTube. YouTube, vídeos de pessoas que se vestem sem um braço. Como se vestir sem um braço. Você não vai ver isso no YouTube para poder aprender?
Por que você acha que a curiosidade de quem está desencarnado é diferente? Entendeu? É nesse sentido. É óbvio que a pessoa quer saber, ué. Caramba, eu vou ter que reencarnar numa situação onde eu vou ter 2 filhas mulheres e eu não sei como que eu vou lidar com isso. Ué, mas ele vai querer conhecer alguma família que tem do que todo mundo é mulher e só tem um homem como marido, e como é que ele tá se saindo, como é que ele está fazendo, como é que ele está orientando, como é que ele está conversando, e os assuntos que deixam a gente sem graça, como é que ele está falando. Eu tenho pouco assunto sem graça porque eu não fico muito sem graça porque eu tive uma irmã difícil, entendeu? Minha irmã jogava mod esse sujo de sangue em mim, entendeu? A gente brigava assim. Era uma coisa meio doida. Então, eu jogava barata viva em cima dela, ela jogava mod esse sujo em mim. É uma coisa meio alucinada. Mas assim, você quer saber, entendeu? Eu vou ter que passar por essa experiência. Deixa eu ver quem já está passando por essa experiência. O que está fazendo? Como é que tá fazendo? Como é que tá a situação? A pessoa quer saber, ué. Se você pudesse ir lá conhecer, você não ia, não? Não, é outra coisa. Não só se você pudesse, você percebeu que você tem essa autonomia. Vai ser permitido você ver. Vai ser permitido você ver a experiência do outro. Você não vai, não? Às vezes até o próprio pensamento vem. Outro dia eu estava andando na rua e vi uma menina grávida, assim, com condições bem precárias. Aí eu na minha mente, como que ela vai criar esse filho? Aí eu lembrei, olha só, que eu fui criada por uma pessoa também sem condições nenhuma. Exato. Cara, minha avó... E tudo certo no final. Exato, minha avó teve 13 filhos. 13. Eu só tenho 2. Eu fico assim, cara, como é que ela cuidava de 13 crianças, Jesus? Já sei, eu olhava para 2 e falava, o resto tá com Deus, que não é possível. Como que fazia? Mas tinha um profundo carinho e atenção para com todos. Claro que é fracionado. Ela também trabalhava durante o dia, trabalhava na roça, trabalhava na lida da vida, lavava roupa para os outros. Mas vivia em plena harmonia com a natureza, em plena harmonia com Deus. Em plena harmonia. Não se revoltava, não se chateava e ia tocando a vida. Mas você fica assim, cara, e as pessoas hoje em dia não têm um mínimo de contemplação da beleza da vida. Vive apenas a reclamar. É lógico que isso causa atração a outros tipos de percepção. Né? Outras pessoas vão querer saber por que tanta revolta. Por que tanta revolta? Você não tem curiosidade? Não, imagina o seguinte, você está desencarnado. Aí você vê alguém revoltado. Aí você fala assim, pô, mas a pessoa tem tudo. A pessoa tem dinheiro, a pessoa tem carro, a pessoa tem uma família estável. Por que está revoltada? Vai ter um monte de espírito que vai querer lá saber. Pô, por que o cara tá revoltado, cara? Ah, eu quero saber. É o Big Brother total. É isso que atrai primeiro as pessoas. A curiosidade de saber o que está acontecendo, o que a pessoa está escolhendo. E quando cria intrigas, um tá criando intriga pro outro, um tá tentando maltratar o outro, vira uma novela. Vai ter um monte de desencarnado quase comendo pipoca. Pô, deixa essa pipoquinha aqui pra eu assistir esse negócio aí pegando fogo. Vai, dá nela. Ih, vai deixar barata? Vai lá, faz isso também. As pessoas fazem isso olhando televisão. Vocês não perceberam, não? Tem pessoas que fazem isso olhando televisão. É mesmo. É isso mesmo. Aí você acha que o desencarnado não vai fazer isso? Aí você fica assim, cara. O sente ouve eles ainda. Cara, eu lembro de uma reportagem de um ator, né? Eu não lembro qual foi uma novela antiga que ele fez o papel de um vilão. Mas um vilão que deixou assim todo mundo zangado com esse vilão, né? E um dia quase lincharam a pessoa, cara. O ator estava num prédio, aí ele estava entrando num prédio. Ah lá, é fulano! Chamaram pelo nome do personagem da novela e foram correndo atrás dele. Mas assim, tipo, mais de 20 pessoas. Se ele não tivesse corrido e entrado num banco, ele teria sido espancado até a morte. E você vê assim, poxa, mas você acha que isso não acontece, que está desencarnado? É claro que acontece. O tempo todo. Então não é que o espírito é maldoso, o espírito é perverso. Ele é curioso. Como sempre foi curioso. Agora, se você vive a sua consciência animando pensamentos nobres, animando a alegria de viver, as pessoas vão ter curiosidade, mas não vão ter acesso a te desequilibrar a ponto de causar um impacto profundo.
Às vezes você vai sentir um pouquinho de tristeza, vai sentir um pouquinho de algum problema, uma sensação estranha. Aí você pensa, graças a Deus, alguém está descarregando as angústias, as tristezas, as mágoas em mim. Eu estou sentindo isso para que ele possa deixar de sentir isso. Isso aí, meu irmão, deixe de sentir isso. Aí você tem que fazer uma prece e agradecer. Senhor, obrigado, meu Deus, por permitir que essa consciência que se ligou à minha estava cansada, entristecida, mas agora está alegre. Mas agora ela mudou. Ela desgastou um bocado dessas energias pessimistas, tristes, e agora está se sentindo diferente. Porque eu vou sempre me sentir diferente. Eu quero sempre caminhar para ti. E eu sei que vivendo a Boa Nova não existe outro caminho. É somente o caminho da felicidade. É isso, não tem jeito. Mas vão ter gente que vai ficar tristinho. Às vezes a gente nem percebe isso, Zé. Percebe. Sabe? Mas a gente está distraído. Eu não Mas, quero não, vou mandar tudo para você. por isso a questão do olvidar. A gente está sempre distraído. Estamos distraídos. Entendeu? A gente fica meio distraído. Entendeu? Não podemos mais ficar distraído. É. Eu lembro uma vez que eu estava Verdade. chegando em casa, a Mariana era bem pequenininha, né? E aí aconteceu uma confusão danada, eu tive que sair correndo porque eu esqueci de comprar lata de leite. Na verdade, eu comprei lata de leite errado. A lata de leite tinha que ser o XPTO lá, eu escolhi a lata de leite errada. Aí eu voltei para trocar, aí não tinha pequena, só tinha grandona. Comprei mesmo assim, quando estou chegando em casa, que eu vou abrir a porta. A lata de leite, a sacola rasgou e foi a quina certinho na unha do meu pé. Pau! Mas ficou preto. Meu dedo ficou preto da hora. De sangue talhado e quebrou a unha. E caiu a unha. Eu tava solta. Levantei assim, só tava solta. Depois eu peguei e arranquei, né? Cuidei ali e tal. Fiquei assim, caramba, agora entendi. Eu tô sendo testado se eu continuo alegre mesmo sem a unha do pé. Mas é isso. Você tem que ter essa consciência. Isso não pode governar os meus sentimentos. É só uma unha. Ah, mas tá doendo. É, mas tá doendo para um monte de gente, não é só para mim. Tá doendo para todo mundo, mas não é por isso que eu vou ficar revoltado, entristecido, zangado, animar a revolta. Meu Deus, esse miserável que me entregou essa sacola fininha, que não sei o quê, e começar a tecer impropérios, porque na sua consciência vai brotar. Mas você podia ter percebido que essa sacola é fraquinha. Você podia ter posto uma sacola de reforço. Você começa a lembrar tudo que você podia ter feito para evitar aquilo. Aí você pensa, puxa, a vida foi importantíssima essa lição. Eu não sou o mesmo sem essa experiência. É isso que a gente não recorda. Todas as experiências são maravilhosas. Eu não sou o mesmo sem essa experiência. Não somos mesmo. Nossa constituição psíquica tem a ver com o conjunto das nossas experiências. E nós temos que avançar sem esmurecer, sem entristecer. Se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações, quais os deles, arraigados à sombra de espírito. Recebamo-los na trilha do respeito, quando não nos seja possível acolhê-los na porta da alegria. Ele não está falando para espantar, não. Recebamo-los na trilha do respeito, quando não nos seja possível acolhê-los no portal da alegria. E comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-los-emos tais quais são, nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida. Aí você imagina assim, poxa, vai que a pessoa que estava me perturbando, me desequilibrando, na verdade foi um grande amigo do passado, em que ele me ajudou muito, ou que eu ajudei muito ele, e ele agora está clamando pela minha ajuda, clamando pelo meu equilíbrio, clamando por uma conversação sadia, meiga, carinhosa, e que eu não tenho condições de travar agora com ele, mas ele clama isso da minha consciência. E eu não tenho como ofertar agora. Aí você vai repelir? Ô miserável, vai embora. Ô desgraçado, Senhor Jesus, tira esse espírito de perto de mim, essa peste dos infernos. Você vai fazer isso? Vai fazer prece assim?
são nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida. Por vezes foram espíritos que nos auxiliaram profundamente em outras encarnações e vêm por vezes nos solicitar ajuda. Pô, você pode me ajudar também? Tô com uma situação difícil agora. Então você faz a prece pra gente. Vamos lá. Vamos fazer a prece então. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a conversação fraterna sobre esses assuntos tão complexos, de como nossa consciência opera e como ela deveria estar operando segundo os princípios da Boa Nova. Dai-nos força, Senhor, para que possamos persistir mais, sermos menos desatentos às nossas essências, que sim, todos nós estamos caminhando para Deus, e que sim, estamos excursionando nessas experiências, seja nessa encarnação, seja fora do corpo físico durante a noite, que todas as experiências são somatórios importantes para nos conectarmos aos outros corações e avançarmos de mãos dadas para o teu regaço de paz e de amor que sempre emana por toda a sociedade, por todo o planeta, por todas as consciências que estão atreladas ao seu destino. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada, Jesus. Esse pensamento seu é bem diferencial, sabia, Tozelli? Dá um diferencial na... A gente tem... A gente tem que pensar mesmo assim, a gente atrai